Ano novo, nova vida. Conselhos bíblicos para viver bem. Farei a leitura do Salmo 25, versos 4 a 6, com uma espécie de baliza, a partir da qual vamos pensar sobre esse tema. Conselhos bíblicos para viver bem. Diz assim um salmista, Salmo 25, a partir do verso 4. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Nos últimos 2 anos, meus irmãos, com o surgimento da pandemia e das suas consequências, 2 grandes verdades, entre outras, ficaram em evidência. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A vida é um tesouro frágil. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer isso. A vida é um tesouro frágil. Preciosa e curta, assim é a vida. Tudo passa muito rapidamente, a vida é breve, é incerta. E, ao mesmo tempo, preciosíssima. Um dom, uma dádiva, um tesouro à vida. Uma canção popular da Ana Vilela, chamada Trem Bala, diz assim: segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Graça comum, exalando sabedoria através de uma pessoa que tem dúvida se é cristã, mas o que ela está dizendo aqui é absolutamente verdadeiro. Muitos de nós, muitas pessoas, ainda não se recuperaram das perdas. Alguns irmãos aqui estão sofrendo. Amigos, irmãos, pessoas queridas que se foram, e nós sentimos a falta dessas pessoas. Eu diria que existem nuvens de luto e lamento por todo lado. E eu recebo ligações do Brasil inteiro, de outros lugares, pessoas dizendo como tem sido difícil. E de fato tem sido um tempo muito difícil. A providência tem caminhos misteriosos. Se nós tivéssemos todas as respostas, não seríamos humanos. Somos humanos, e é por essa razão que nós não temos e não teremos todas as respostas desse lado da eternidade. Há perguntas para as quais nós vamos ficar sem resposta até o dia em que o Senhor descortinar o seu grande plano de uma forma detalhada. Mas uma coisa é certa, nós podemos confiar em Deus, o Deus que nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar, hoje e sempre. Eu estou lendo uma obra do Paul Tripp, nós vamos lançar em fevereiro, se Deus permitir, Jornada para a Cruz. São 40 devocionais até a Páscoa, tratando lá o assunto da Quaresma, aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa. Um livro riquíssimo. E o Paul Tripp diz o seguinte: as tristes realidades que o fazem chorar também o fazem clamar por ajuda, resgate, perdão e libertação de um Redentor. Jesus disse que se você chorar, será consolado. Ele não está falando sobre o consolo de sentimentos elevados. Ele está falando sobre o conforto da presença e da graça de um Redentor, que o encontre em seu lamento, ouve seus gritos de ajuda, vem a você em misericórdia salvadora e o envolve com seus braços de amor eterno. Por isso Cristo disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E no alvorecer de um novo ano, quem sabe o que está reservado a si? Quantos estarão aqui em dezembro de 2022? Quais são os planos? Nós estamos diante de um grande mistério. A vida é preciosa, mas é frágil, curta, breve, incerta. Martinho Lutero, quando sepultou a sua filha Margarida, de apenas 13 anos de idade, cunhou na tampa do caixão um trecho do Credo dos Apóstolos. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Ele disse naquela ocasião, no velório da sua própria filha:
Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Tudo o que ele faz é bom, justo e perfeito. Portanto, a vida é um dom e o grande desafio diante do qual estamos todos é saber viver. Precisamos de sabedoria, de graça para viver. E a Bíblia tem conselhos sábios, diretrizes, práticas para vivermos bem. Viver bem não significa viver isento de adversidades. Viver bem significa viver em paz, contentes, com serenidade, com tranquilidade, com segurança, como ainda há pouco nós cantamos. E o salmista, no Salmo 25, ele diz na sua oração: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. A oração aqui, escrita por Davi, esse salmo, é um pedido de ajuda. Ele está consciente de que a vida é um dom, de que a vida é um tesouro, mas que ao mesmo tempo é frágil, é curta, é breve, é incerta, tem perigos maiores do que ele mesmo. E ele precisa da graça de Deus. Ensina-me, Senhor, mostra-me, guia-me. É uma linguagem de alguém pedindo ajuda. E se nós quisermos viver bem, não apenas em 2022, mas nos anos que a providência nos der, nós precisamos também pedir a Deus graça, sabedoria e tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas acertadas, ouvindo as Escrituras como um todo, que é a nossa regra, o nosso padrão de doutrina e fé, doutrina e prática. Eu queria apresentar aos irmãos alguns conselhos que nascem nas Escrituras, que surgem nas Escrituras, que são conselhos de sabedoria para viver bem. Primeiro, coloque Deus no centro da vida. O salmista deseja conhecer os caminhos de Deus e aprender as veredas do Senhor. Seu pedido revela que Deus está no centro de sua vida. A expressão do seu coração: Senhor, ensina-me as tuas veredas, revela-me a tua vontade, revela o coração daquele homem, afeiçoado a Deus, desejoso de andar de acordo com a vontade de Deus. Davi, na contramão de muitos do nosso tempo, não coloca Deus na periferia da vida. Não chama a Deus apenas em momentos pontuais de dor e sofrimento. Não. Davi vivia uma vida onde Deus era o centro. Uma vida centrada em Deus. Deus não é ignorado nem colocado no escanteio, no subúrbio da vida. Viver bem não significa isenção de problemas, mas andar nos caminhos que Deus estabeleceu para nós, sabendo que a sua graça há de nos sustentar em todo o tempo. Há dois versos que eu aprecio muito, e eu vou ler para os irmãos, que servem de pilar para entender o que significa colocar Deus no centro. O primeiro encontra-se em Efésios, capítulo 3, verso 17. Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É um versículo, no mínimo, estranho, porque Paulo está se dirigindo à igreja em Éfeso. No primeiro verso da carta, ele chama aqueles irmãos de fiéis e santos em Cristo. E agora o apóstolo Paulo ora, no capítulo 3, para que Cristo habitasse no coração deles. Pergunta: eles não eram crentes? Cristo não habitava no coração daqueles irmãos em Éfeso? O verbo habitar significa literalmente fazer morada, sentir-se em casa. Paulo não coloca sob suspeita a autenticidade da fé dos cristãos em Éfeso. O que Paulo está fazendo aqui, como um bom pastor, que deseja ver o rebanho crescer, ganhar estatura, mais consistência espiritual, é que eles possam aprofundar o relacionamento deles com Deus. Em outras palavras, usando aqui a linguagem do Warren Wiersbe, Paulo está pedindo que o povo de Deus tenha uma experiência mais profunda com Cristo. Seu desejo é que Cristo não apenas habite,
mas também se sinta em casa, no coração dos cristãos, indicando uma comunhão mais íntima, não um relacionamento superficial. Portanto, a oração de Paulo em favor dos Efésios é que eles tivessem um relacionamento mais próximo, mais íntimo, comunhão mais intensa. Essa é a ideia aqui. A habitação de Cristo na pessoa é uma questão de intensidade. Que Cristo estivesse no centro da vida daqueles irmãos. E essa é a primeira coisa que nós todos deveríamos ponderar no alvorecer desse novo ano. Será que Cristo tem a primazia na nossa vida? Será que Deus ocupa o centro da nossa vida? Se você é um discípulo de Jesus, Ele habita em você na pessoa do Santo Espírito. Pela graça de Deus, e somente pela graça, você é um cristão. No entanto, nós somos desafiados a buscar maior intensidade na comunhão com Deus. Colocar Deus no centro é um sinal de afetos santificados. E eu oro para que cada um de nós tenha diante de si esse conselho santo, sábio. Coloque Deus no centro da sua vida. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Em outra linguagem, também metafórica, andar com Deus. Nas Escrituras, andar com Deus é ter comunhão com Ele, deleitar-se nele, glorificá-lo, satisfazer-se nele. É o supremo propósito da nossa existência. A fonte inesgotável de alegria, de contentamento e paz está na própria pessoa do Deus Trino. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa a sua experiência com Deus. Uma das coisas mais lindas que é dita sobre uma pessoa, é interessante quando você lê um obituário ou a lápide de uma inscrição no cemitério, a de Noé é uma das mais lindas. Coisa linda se estivesse presente na nossa história, no final da nossa jornada. A narrativa, Gênesis 6, verso 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Essa é a maneira mais linda de morrer. A narrativa está apontando que ele era um homem íntegro diante da sociedade na qual estava inserido. E mais importante, essa integridade, esse caráter aprovado diante dos homens, era um sinal de que ele era um homem de íntima comunhão com Deus. Ele andava com Deus. Não era um verniz de moralidade sobre alguém que escondia suas mazelas. Ele era íntegro e irrepreensível porque era um homem que andava com Deus. E ninguém anda com Deus falseando a realidade. Esse é o epitáfio mais lindo que já foi registrado. Noé andava com Deus. E você precisa, nós todos, aprofundar a nossa relação com Deus. Aumentar a nossa comunhão com o Senhor. Crescer nessa dimensão devocional. No entanto, vejam, há perigos, existem impedimentos, coisas que conspiram contra a nossa comunhão com Deus. Há muitas, deixa eu pontuar apenas algumas. Barulho, inquietação interior, ansiedade, medo. Observe que quando nós, por algum motivo, somos movidos a mudar esse quadro de relacionamento superficial para algo mais intenso, quando nós valorizamos as práticas devocionais, os exercícios espirituais, por exemplo, quando nós nos ajoelhamos a sós com Deus para orar, percebemos que há uma inquietação. A gente não consegue nem mesmo silenciar o coração. Há uma espécie de alma intoxicada pelo barulho. Falta isso a nós. Precisamos aquietar o coração para buscar a face de Deus em oração. Ou como diz o salmista, fiz calar e sossegar a minha alma. Cuidado com o barulho. Muito barulho. Outro problema, a multidão. Um símbolo de muitos afazeres, muitos compromissos. A gente já acorda agitado, já acorda com barulho do telefone. Já acorda com demandas. Dorme com demandas e acorda com demandas, muita atividade, muitos afazeres. Nossa sociedade não vê com bons olhos uma pessoa que não está ocupada.
Precisamos de uma ocupação, precisamos entender nosso lugar na seara. Mas observe, cuidado com a multidão. Nós precisamos fazer nossos retiros espirituais. Esse estar a sós com Deus, passar tempo com Deus. Colocar a agenda à luz das Escrituras e priorizar aquilo que é mais importante. E de todas as suas atividades, estar com Deus é mais importante. Porque todas as outras serão norteadas a partir dessa experiência. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Estudemos aqui juntos, no início do ano, uma série de sermões no Evangelho segundo Marcos. E no capítulo 1, 35, nós falamos sobre a vida de oração de Jesus. Está escrito assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus cuidou da multidão. Ele atendeu e serviu as pessoas, mas ele não permitia que o que era urgente ocupasse o lugar do que é importante. Nem tudo que é urgente é importante. Então levantou-se alta madrugada, foi estar com Deus. E depois saiu para as atividades. Ele sabia dos riscos e dos perigos das multidões. E a pressa, terrível pressa, sempre correndo, sempre atrasados, confundindo pressa com diligência. A pressa denuncia o estado de espírito, agitação, ansiedade. Alguns anos atrás eu li uma obra do Richard Foster. Ele disse o seguinte, ouçam, que palavra equilibrada e que descreve bem o estado de espírito do nosso tempo. Vou ler para os irmãos pausadamente. Vivemos ansiosos num país distante, um país de alvoroço, de multidões apressadas, um país de escaladas, empurrões e atropelos, um país de frustração, medo e intimidação. Ele, nosso Deus, nos convida a voltar para casa, para o lar da serenidade, paz e alegria, para o lar de intimidade, aceitação e afirmação. O Senhor nos chama para si. Então, fazer coisas é importante, ser responsáveis diante da dinâmica da vida, das nossas múltiplas responsabilidades, mas nós não podemos perder de vista o nosso tempo com Deus, colocar Deus no centro da vida. Nosso desafio é seguir o exemplo de Ana. É um grande exemplo a vida de Ana, a profetisa. Lucas registra um pouco da vida daquela mulher. Havia uma profetisa chamada Ana, ouçam, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Uma piedosa serva de Deus. Doutrina tem valor, serviço tem valor, mas a comunhão com Deus é o mais importante. A boa teologia é luz que aquece o coração e movimenta as mãos e os pés para servir, mas começa com relacionamento com Deus. Então é temerário quando todo o foco está na doutrina, ou todo o foco está no serviço. O tripé é boa doutrina, serviço diligente, mas comunhão intensa com o nosso Deus. Deus nos chama para si. Então esse é o primeiro sábio conselho das Escrituras para nós. Coloque Deus no centro da vida. Não permita que nada ou ninguém interfira nessa prioridade. Há coisas que vão conspirar. O barulho, as multidões, a pressa. Cuidado. Segundo conselho, ame a igreja. Ame os seus irmãos na fé. Nós recentemente fizemos aqui o nosso congresso sobre Igreja Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. É sempre muito impressionante perceber a quantidade de pessoas que professam ser cristã, mas têm uma visão tão diminuta, tão obtusa, tão pequena, antibíblica do que significa ser igreja. Ouçam o que o apóstolo João diz na sua primeira carta. 1 João 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Em outras palavras, o que o João está dizendo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é um sinal do novo nascimento. Professar a identidade e a missão de Jesus.
É um sinal do novo nascimento. E aquele que ama a Deus que gerou esse novo nascimento, que é o autor da regeneração, operada pela palavra, pela ação do Espírito, também ama os que, de igual modo, são gerados pelo Espírito. Amar a Deus implica em amar o seu povo. A primeira marca genuína do cristão saudável é amor pela igreja, pelo povo de Deus. O Novo Testamento não usa o termo igreja para prédio, instituição, mas para pessoas, congregação, membresia regenerada. Para muitos, a igreja é algo episódico, um apêndice na agenda. E é por conta disso que nós encontramos uma rotatividade impressionante de pessoas nas igrejas. E a motivação desse fluxo de lá para cá, daqui para lá, é variado. Interesse por bênção e medo de castigo. No ideário popular, religião movimentada nessas duas diretrizes. Interesse em bênção, medo de castigo. Uma visão utilitarista da fé. A morte do compromisso, o amor líquido. As pessoas não querem se comprometer. E isso vai gerando perigos, falsas expectativas, a ilusão de relacionamentos indolores, o que não existe. Amar é tornar-se vulnerável. Todo pai e toda mãe ama profundamente seus filhos e sabe que, por amar os seus filhos, eles vão sofrer por isso. Amar implica em sofrer. Então, ao fazer parte de uma congregação, ao aprender a amar a igreja, seus irmãos na fé, você inevitavelmente vai sofrer desgastes, decepções, e é uma via de mão dupla. A gente decepciona, também não somos decepcionados. Mas a graça, a misericórdia de Deus, essas coisas são maiores do que as nossas fraquezas. C.S. Lewis dizia com muita propriedade: só há dois lugares onde estaremos salvos das decepções do amor: no inferno por sua ausência e no céu por sua perfeição. Então, até lá, inevitavelmente, no contexto do lar, no contexto da igreja, no contexto das relações humanas, é inevitável sofrer alguma decepção ou decepcionar pessoas. Mas essas coisas não podem ser impedimentos para o exercício da misericórdia e do amor. Então, eu queria encorajá-lo, uma igreja como a nossa, que tem recebido tantas novas pessoas, nós precisamos ter esse espírito de alteridade, de abertura para o outro, de disposição de conhecer o outro, de servir, de amar, de cuidar. Essa é a nossa vocação. Caso contrário, a gente vive uma vida aquém da proposta do Evangelho. Portanto, guarde isso. Eu não sei qual tem sido a sua experiência ao longo dos últimos anos, mas você precisa colocar na sua agenda: eu preciso amar os meus irmãos, servir os meus irmãos, relacionar-me com os meus irmãos, ter afeição pela igreja local, raízes, conexão com a igreja. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Então essa é a nossa vocação e eu quero deixar esse encorajamento. Decida amar os seus irmãos na fé, amar a igreja local. Ainda, um terceiro conselho: faça uma faxina na alma. Tiago, irmão do Senhor, diz na sua carta: limpai o coração. Eu fico imaginando aqueles primeiros ouvintes, né? Recebendo aquela carta sendo lida na congregação. Limpai o coração. Como é que aqueles irmãos receberam aquela palavra? Limpai o coração. O nosso coração, ele vai sendo uma espécie de depósito de todo tipo de coisa, variadas emoções. E se de tempos em tempos não houver uma faxina, uma asepsia, uma higienização, o coração vai ficando com resíduos de sujeira até o momento que aquilo vai causar implicações graves. E há muita gente adoecida por rancores, mágoas, ressentimentos. A falta de perdão torna o coração doente e contagioso, gerando doenças.
Tiago, portanto, se dirige àqueles irmãos na fé e ordena que eles busquem a Deus, abandonem o pecado, limpem o coração. E certamente isso envolve o exercício da misericórdia, a confissão, o perdão. O reverendo Hernando Dias Lopes, num artigo publicado em uma revista para pastores, ele diz o seguinte: o perdão é a cura das memórias, a asepsia do coração, a faxina da alma. O perdão é uma necessidade vital e uma condição indispensável para termos paz com Deus, com nós mesmos, com o nosso próximo. Então é possível que nesse último domingo do ano, fazendo uma leitura retrospectiva, em algum momento você foi ferido. Ou talvez as feridas tenham sido aumentadas. O problema tenha sido intensificado por conta da falta do devido tratamento. E você não pode seguir se arrastando com isso. É preciso fazer essa faxina, essa higienização, esse tratamento intensivo, se for necessário, para cuidar do coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida, como diz o livro de Provérbios, ou os maus desígnios. Agora, quando a gente fala de perdão, por exemplo, não é uma coisa simples. Quem fala do perdão como algo simples está banalizando a realidade. Falar do perdão é fácil até que você tenha alguém para perdoar. É difícil, sobretudo quando a ofensa é praticada por gente que nós amamos. Não há dor mais intensa do que aquela que é considerada o fogo amigo, de onde você menos espera. E geralmente no ambiente do lar, no ambiente da família. Até inclusive no ambiente da fé, da igreja. Para alguns, só pensar em perdão já causa dor, porque evoca os mais variados sentimentos. O perdão é o amor em ação, a misericórdia revelada, a graça encarnada. Esses são os assuntos que Jesus trata exaustivamente nos evangelhos. E das parábolas todas que ele contou para ilustrar a necessidade de perdoar, como nós também temos recebido da parte de Deus perdão, a parábola mais intensa, mais profunda, mais instrutiva que há é chamada de a parábola do credor incompassivo. Mateus 18. É uma passagem que, na verdade, é uma hipérbole. Jesus fala de um homem que devia 10.000 talentos. Era impossível uma pessoa dever 10.000 talentos. Impossível. Para vocês terem uma ideia, 10.000 talentos era equivalente a 3,5 toneladas de ouro. A arrecadação dos impostos de toda a Palestina era 800 talentos. Portanto, eram necessários 13 anos de arrecadação em toda a Palestina para chegar a 10.000 talentos. Então, quando ele diz que um homem devia 10.000 talentos, ele está dizendo de um homem que tinha uma dívida impagável. Não obstante a isso, quando aquele homem, que precisaria trabalhar 150.000 anos para pagar sua dívida, quando ele clama por misericórdia, o credor então diz: você está perdoado. Ele recebe um indulto, ele recebe a misericórdia. Você não deve mais nada, vá em paz. O homem que recebeu esse perdão extraordinário, daí ele é chamado de credor incompassivo, tinha alguém que lhe devia, mas devia apenas 100 denários, equivalente ao trabalho de 100 dias. Um denário é o salário médio de um dia de trabalho, nos tempos bíblicos. E aquele homem, ouvindo o clamor de misericórdia do seu devedor, não exerce a mesma misericórdia que havia recebido. E quando aquele misericordioso homem que lhe perdoou a dívida impagável, é informado daquilo, lhe sentencia: você é perverso, você é mau, porque você acabou de receber o perdão de uma dívida impagável de 10.000 talentos e é incapaz de perdoar quem lhe deve 100 denários. Jesus está contando essa parábola para mostrar a vileza do nosso próprio coração. Porque é fácil falar dessas coisas apontando para o erro dos outros, mas percebam, Jesus está falando sobre a nossa vileza. Nós devemos 10.000 talentos a Deus.
A nossa dívida com Deus é impagável. Pecado na Bíblia é também chamada de dívida. Mateus, que era um cobrador de impostos, um homem que lidava com números, quando ele vai registrar a oração do Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Pecado é uma dívida que nós herdamos, que nós aumentamos, que é impagável e que nos coloca como merecedores da condenação eterna. Mas o que Deus faz em Cristo é, apesar de nós, manifestar sua misericórdia, enviando alguém para pagar a dívida. Cristo já pagou nossa dívida. Portanto, se nós fomos regenerados, se nós fomos alcançados pela graça, se nós recebemos misericórdia, é preciso que haja também essa disposição para perdoar aos nossos devedores, a manifestar graça, estender misericórdia. Isso passa pela necessidade da faxina do coração. Quais são as nossas memórias? O que é que está no nosso coração? E às vezes as coisas são nutridas e alimentadas por meses, por anos, por décadas. Como pastor, já conversei com pessoas, com famílias. Já vi de tudo, meus irmãos, e eu vejo e posso dizer para vocês com toda segurança: a falta de perdão é uma escravidão. É uma escravidão, é um inferno vivo. E a gente precisa apresentar essas coisas diante de Deus e ouvir as palavras de nosso Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso não tem a ver com mérito, porque a ofensa pode ser real, ela pode ser terrivelmente dolorosa, mas é a graça, é a misericórdia, a mesma que nos alcançou, que nos move a fazer pelo outro aquilo que ela não merece, que ele não merece, mas que o Espírito nos habilita a imitar o caráter de nosso Salvador. Um poeta inglês chamado Herbert, ele disse: aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Fica impossível receber graça, perdão, se nós mesmos retemos essa graça. Ouça uma palavra de Paulo aos Efésios: nada de gritaria, insultos e maldade, ao contrário. Sejam bons e delicados uns com os outros e perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A nossa referência é o próprio Deus, a maneira como Ele nos perdoou em Jesus Cristo. Portanto, faça uma faxina. Eu estou citando aqui o tema do perdão, mas essa faxina do coração envolve muitas outras áreas. E cada um deve examinar o próprio coração diante de Deus com honestidade e pedir graça para não viver na contramão do Evangelho. Um outro conselho: cultive amizades. Eu quero falar isso aqui com muita intensidade. Cultive amizades. Você precisa de Deus, sim, todos nós. Mas você também precisa de pessoas. A amizade é uma bênção. Não há homem mais pobre, não há pessoa mais miserável do que aquela que é desprovida de amigos. E quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. Estou falando de amigos. Pessoas com as quais você se relaciona, pessoas com as quais você pode abrir o seu coração, pessoas com as quais você pode contar na bonança e na escassez. Há um livro de um autor chamado Drew Hunter, Feitos para a Amizade. O melhor livro que eu li em 2021. Que livro extraordinário. Ele cita o bispo inglês chamado John Riley, que captou bem o significado da amizade. Ouçam: este mundo está cheio de tristeza porque está cheio de pecado. É um lugar escuro, é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. O raio de sol mais forte nele é um amigo. A amizade divide nossos problemas pela metade e multiplica nossas alegrias. Ou seja, o amigo é aquele com quem nós compartilhamos as tristezas, eles nos ajudam a carregar os fardos, e nesse processo as alegrias são multiplicadas. Isso é maravilhoso. Agora, amizades precisam ser cultivadas. Esse verbo aqui foi empregado deliberadamente. É cuidar, é proteger, é ser intencional, deliberado, em formar
novas amizades e cultivá-las. Paulo sabia do valor de um amigo. Colossenses 4, verso 11, ele falando sobre 3 de seus amigos, diz assim: eles têm sido meu lenitivo. Lenitivo significa aquilo que mitiga, abranda, amolece, suaviza, consola, acalma. Paulo sabia que seus amigos eram uma bênção na vida dele. Não eram amigos perfeitos, tal como Paulo também não era perfeito, mas certamente eram amigos que serviram para ele como lenitivo, foram uma bênção para ele. Em nossa caminhada, um amigo é um bálsamo, um canal pelo qual Deus transmite graça sobre nós. É um tesouro. Eu queria encorajar você. Talvez nesse tempo de isolamento, nesse tempo de afastamento, de tantas regras sanitárias, você tenha se afastado de certas pessoas. Mas eu queria te encorajar a fazer uma revisitação aí da sua memória. Talvez aquele amigo que há tempos você não fala, ou aquele que por algum motivo a relação ficou arranhada. A gente precisa, enquanto é tempo, ter essa cultura de cultivar amigos, de ser não apenas dispostos a receber desses amigos, mas também de oferecer, de estar perto. Há batalhas que nós não podemos vencer sozinhos, precisamos aprender a caminhar juntos. E na jornada da fé, ter um amigo mais chegado que um irmão é essencial. Charles Spurgeon, pregando na sua igreja sobre a amizade, tendo como referência aquela passagem de João: vocês não são mais servos, mas meus amigos, foi a palavra que Jesus usou para os seus discípulos. Spurgeon disse: quem quiser ser feliz aqui deve ter amigos. E quem quiser ser feliz no futuro deve, acima de tudo, encontrar um amigo no mundo vindouro, na pessoa do nosso Cristo. Então percebam, a amizade que nós desfrutamos uns com os outros aqui deve ser referenciada pela amizade que nós podemos ter em Cristo. Vejam os hinos do nosso cantor, quantas referências a Jesus como nosso amigo. A amizade é de fato um bem. E nós precisamos aprender nas escrituras de homens que andaram com Deus. Veja, por exemplo, que Abraão é chamado de amigo de Deus. Então, à medida que nós vamos aumentando a nossa relação com o Senhor, aprofundando nossa comunhão com Deus e aprendendo com Deus, nós vamos também desfrutando mais adequadamente das nossas relações interpessoais e cultivando boas amizades. E por fim, seja agradecido. Agradecer é bom, viver agradecido é bem melhor. Nutrir, alimentar gratidão. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ser grato. Meus irmãos, é impressionante porque a falta de leitura histórica, a falta de visitação do passado, às vezes vai criando ilusões no nosso tempo e vão sedimentando as próprias corrupções do nosso coração. Hoje nós vivemos numa condição incomparavelmente melhor do que reis e rainhas há 2 séculos. A murmuração, a ingratidão, a falta de contentamento, o espírito cáustico, crítico, é sinal de um coração adoecido. Você tem muito mais motivos para louvar a Deus do que para reclamar de circunstâncias adversas. Eu não estou aqui diminuindo a sua dor, a sua aflição, ou minimizando as lutas pelas quais você eventualmente está passando. Eu estou dizendo o seguinte: seja agradecido. E ser agradecido é simplesmente dizer muito obrigado aos céus. As palavras, à medida que a gente vai verbalizando essas orações de gratidão, elas devem ser fluídas de um coração que de fato é agradecido. Contentamento. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava na prisão. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é uma homenagem, mas eu também sei o que é um xingamento. Eu sei o que é sentar na mesa e ter fartura, mas eu, Paulo, já experimentei a fome. Eu sei o que é vestir-me bem, mas eu também sei o que é andar com farrapos.
Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu tenho um tesouro maior que é Cristo. Então percebam, não é uma ilusão, é uma realidade que está diante de nós, que pode ser vivenciada pela graça do Evangelho. Então, ser agradecido vai trazer benefícios, é o efeito colateral a nós mesmos, e vai formar uma geração que vai olhar para nós como uma referência do que é ser grato. Muitos pais, inadvertidamente, estão criando uma cultura, alimentando uma cultura de consumismo e pensando que presentes são tudo, não é? Veja como nós estamos vulneráveis a essa indústria, né, do consumismo. Nós podemos desfrutar de todas as coisas boas, porque todas as coisas boas procedem de Deus, mas eu queria que você guardasse o coração para que não fosse encontrado como os pagãos, que não encontram no Evangelho, em Deus, a fonte primária de toda satisfação e contentamento. Nesse exato momento, irmãos nossos, centenas, milhares, milhões deles gostariam profundamente, intensamente, de estarem assentados em um banco confortável, num espaço climatizado como esse, cantando louvores a Deus. Mas eles estão nas cavernas, escondidos como se fossem salteadores, desprovidos de liberdade. Alguns deles cidadãos de segunda classe, sem acesso à saúde e educação, simplesmente porque professam sua fé em Jesus Cristo. Então nós cristãos no Ocidente, a despeito de todo esse levante de uma agenda anticristã que está em curso e que vai aumentar significativamente nas próximas décadas, nós somos muito abençoados. E a ingratidão é um pecado grave na vida de qualquer ser humano. Na vida do cristão é um crime hediondo. Vejam, Lucas fala sobre a famosa parábola dos 10 leprosos. A lepra era uma doença incurável. Era uma doença terrível. Não apenas o problema físico, mas todo o estigma, toda a convenção social em relação a um leproso. É uma pária, era alguém colocado à margem. E então Jesus curou aqueles leprosos, está em Lucas 17. Agora observe o que aconteceu. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e esse era samaritano. Então Jesus lhe questionou, não eram 10 os que foram curados? Onde se encontram os outros 9? 10 homens clamaram por misericórdia, e o Senhor disse, se apresentem ao sacerdote. E quando eles se dirigiam ao templo, no processo foram curados. Dos 10, apenas um voltou para agradecer. E Cristo fica surpreso, em alguma medida, porque ele esperava que todos eles pudessem manifestar gratidão, mas apenas um, e era samaritano, era o mais improvável. Existem elementos que potencializam a ingratidão que está inerentemente presente em nossa vida. Basta observar a conduta das crianças. Gratidão não é uma coisa inerente à criança. Quais são esses elementos que potencializam a ingratidão? Isso você pode observar na sua casa, no seu trabalho, na igreja, em qualquer ambiente onde existe ser humano. Primeiro, a natureza humana. O homem, por natureza, não é agradecido. O maior poeta russo, Dostoiévski, escreveu um clássico sobre antropologia, chama-se Notas do Subterrâneo. Que livro! E nesse texto extraordinário, ele define o ser humano como um bípede ingrato. Que é o ser humano? Um bípede ingrato. Ele começa a mostrar, a partir da própria sociedade russa, os sinais de ingratidão presentes no meio do seu povo. E Paulo, o apóstolo, quando escreveu a sua última carta, falando de uma lista de ações, práticas e atitudes pecaminosas, é impressionante que ele lista a ingratidão entre as coisas mais terríveis que um ser humano pode fazer. 2 Timóteo 3:2. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos.
Para o apóstolo Paulo, a ingratidão não é uma coisa de menor importância. A ingratidão revela o que é de mais perverso no ser humano, porque esconde pecados maiores. Esconde o quê? O falso pressuposto do mérito. Eu não tenho, mas mereço. Você não fez, mas me devia. É sempre o ser humano querendo colocar-se acima do outro e o pior, acima do seu próprio Criador. A vida é um direito, quando na verdade é uma concessão. É um sinal da graça. Então essa natureza inerentemente ingrata, a lei do esquecimento, que é uma espécie de amnésia coletiva, nós todos nos esquecemos muito facilmente. Os antigos, nos seus diários de oração, eles tinham a lista dos pedidos e do outro lado as respostas e os memoriais de gratidão. De onde vêm esses memoriais? Uma praça que recebe o nome de fulano, uma tábua, uma placa com informação. Essas memórias, que isso é antigo, muito antigo, está presente na Bíblia. Quando o povo atravessou, por exemplo, lá o Rio Jordão, levantou-se as pedras com uma coluna, um memorial ao que Deus fez. A Páscoa memorial, há vários memoriais. Então esses memoriais são lembranças visíveis que aguçam a nossa memória para não nos esquecermos de quem Deus é e o que Ele fez por nós. Um aniversário, por exemplo, é uma memória. Você ganhou mais um ano. O dia do seu batismo, o dia da formatura, você vão tendo datas específicas em que você precisa trazer a memória e agradecer. Você precisa disso, porque é uma lei do esquecimento presente, uma amnésia coletiva. Veja o que é dito no Salmo 103, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. O povo se esqueceu. Nós nos esquecemos muito facilmente. Por que nós chegamos ao final de 2021? Ah, pastor, cheguei ao final de 2021 porque eu usei máscara. Eu cheguei ao final de 2021 porque eu tomei medicamento X e medicamento Y. Eu cheguei ao final de 2021 porque eu tomei alguns cuidados. Sim, nós somos seres moralmente responsáveis. Então existem causas secundárias, mas a causa primária, a razão principal pela qual você está aqui hoje é porque Deus ordenou isso. Deus o sustentou. Muitas pessoas com mais recursos do que você pereceram, foram chamadas para a eternidade. Então, comece a olhar para a vida como um dom, como um sinal da graça, como uma provisão do Senhor. Isso vai promover gratidão no seu coração. E esse senso de independência, que é o terceiro elemento que potencializa a ingratidão, é uma perversidade. Senso de independência, de autossuficiência. E se tem uma coisa que essa pandemia colocou por terra, foi a arrogância dos homens. Não é? Se olha muito para a ciência como se fosse uma divindade. Impressionante. Entre o século XIX e o século XX, sobretudo na Europa, o debate, ou pelo menos o discurso dos filósofos ateístas, configurados na figura de Nietzsche, era: Deus está morto. Agora, percebam, nesse novo cenário que nós estamos vivendo agora, nesse mundo secularizado e orgulhoso de sua autossuficiência, o discurso de muitos é: Deus é necessário? Não, Deus é desnecessário. Para muitas pessoas, o pensamento é esse. A humanidade cada vez mais obstinada na sua decisão de viver como se Deus não existisse, vai criando essa ilusão coletiva. Olha o que a Bíblia diz: Herodes morreu por não ter dado glória a Deus. Às vezes o juízo de Deus demora aos nossos olhos, mas às vezes chega subitamente. Lucas diz que Herodes morreu por não ter dado glória a Deus. O que é mais correto fazer? Tu me deste tanto, dá-me uma coisa a mais, um coração agradecido. Pedir a Deus um coração agradecido. Razão pela qual Jesus, então, disse que aquele homem que voltou, prostrando-se com o rosto em terra, muito lhe agradeceu. Ele glorificou a Deus com gratidão. E eu oro para que você seja grato a Deus. Tenha um coração agradecido. Pelo que, pastor, devemos ser gratos a Deus? A lista é grande.
Deixa eu apenas ler para você. Agradecer a Deus pela vida. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Salmo 100, verso 3. Foi Ele que te fez e não você a si mesmo. Agradeça a Deus pela família. Sua família pode não ser perfeita. A minha não é. Mas é muito bom ter uma família. Muita gente tem uma casa, irmãos, mas não tem um lar. Agradeça a Deus pela sua família, pelos seus amigos. Agradeça a Deus pela sua igreja. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Como é bom ter um lugar que a gente diz assim, é a minha igreja. São os meus irmãos. É o meu lar espiritual. Seja grato a Deus pelo suprimento das necessidades, o pão sobre a mesa, o teto sobre a cabeça. Como é bom ver a provisão de Deus em nossas vidas. Agradecer os talentos, os dons, as oportunidades que a providência tem dado a você. Quantas oportunidades, quantos dons, quantos talentos. De onde vem isso? Não é do acaso. É a boa mão do Senhor. Agradeça a Deus as provações. Você hoje pode ser uma pessoa melhor se aproveitou bem as provações pelas quais passou. Provações podem ser bênçãos disfarçadas se nos moldam a imagem do homem perfeito que é Jesus. Agradeça a Deus pelas misericórdias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu encerro dizendo aos irmãos, como pastor desta igreja, que eu desejo a vocês todos, os que aqui estão, os que nos acompanham, toda a membresia da nossa igreja, um ano cheio de vida, de muitas alegrias e, sobretudo, graça da parte de Deus para seguir em frente como discípulo de Jesus. Temos desafios maiores do que nós mesmos nesse novo ano que está às portas. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar e nos fazer vitoriosos na nossa jornada. Que o Senhor os abençoe, que dê um ano novo e uma vida nova. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,